Andando aqui na história da parada. Ja, kurze Aufgabe für euch. Guckt mal, was hatten die für Gegenstände dabei? Esse aqui é um prisioneiro, Vitor Peste, né? Ele era jubileu. Ele morreu em 45. Olha os caras aqui foram. Esse cara era forçado a cavar trincheira de tanque. E esse cara aqui já era um trabalhador especializado. Ele trabalhava com metal na Tchecoslováquia. Ele é um cara que trabalhava no metal numa fábrica de elétrica. Esse aqui lutou na frente francesa de resistência. Só que ele foi preso pela Gestapo. Foi deportado e depois ele foi obrigado a trabalhar. Só que ele saiu. Ele foi preso também, esse cara aqui. Foi mandado a dar chave. Ele foi transferido para outro campo. Esse aqui já era um cigano, né? Esse aqui era obrigado a limpar o aeroporto, né? Esse aqui foi preso em 45. Ninguém sabe por que ele foi preso. Beleza. Esse aqui era um cozinheiro da Polônia. Ele foi obrigado a trabalhar numa fábrica na Áustria. Foi preso em 44. Depois foi mandado a Dachau. Depois ele foi mandado para outro campo de concentração. E ele tinha que fazer construções debaixo da terra. Esse aqui era um ucraniano. Ele morreu com 16 anos. Aí ele tinha que trabalhar na mina de carvão em Dortmund. A mina de carvão era brutal. Que era um trabalhador soviético, foi deportado a Munique. Depois ele foi colocado em custódia protetiva em 44. E ele tinha que escavar para criar um túnel de trem da BMW, né? Esse aqui já é um maluco espanhol, né? Ah, esse aqui é da Guerra Civil Espanhola. Aí ele fugiu do Franco, mas depois que a França foi ocupada, ele foi pego. Ele foi mandado a Dachau a 42. Ó, os britânicos bombardearam com um foguete de fogo o campo de Dachau na noite de outubro de 43 e queimou o teto e matou, destruiu suprimento. Quem foi para esse campo foram os comunistas, social-democratas, os conservadores católicos. Então era mais o pessoal da Bavária, né? A Trade Union, né? Trade Union eu acho que é sindicato, eu não sei. Eu tenho consciência de classe social-democrata. Ah, e os caras da SS
eles incitavam os comunistas prisioneiros contra os sociais-democratas, para eles brigarem dentro do presídio. Olha como que eles eram. Olha como que eles faziam. Eles botavam social-democrata e comunista, que eram inimigos, assim. A ideologia parecida, mas eram inimigos. Aí eles botavam pra brigar. Ah, tá. Os caras pra humilhar, eles queriam botar os caras pra usar um cartaz assim. Eu tenho a consciência de classe de um SPD Big Win. Isso aí é tipo uma piada dos comunistas contra os social-democratas, né? E eles queriam botar os caras pra usar isso aí pra fazer eles brigarem entre si, né? Só que alguns caras aceitavam usar isso aí, mas tinha o cara que negava, não queria usar essa porra. Aí eles usavam isso aí pra vender a foto pra... Eles faziam isso aí pra zoar com os caras e vendiam a foto pro outro maluco pra tirar onda, depois eles zoarem o outros caras. Área ocupada. O Partido da Bavária também foi perseguido, né? Em 45, esse cara que foi preso, ele virou o fundador da CSU, né? União Cristã Social. Aí que ele tá com muita gente, eu vou sair pra contar o que tá escrito ali. Tem um maluco que eles colocaram lá no campo, pra coordenar o campo, e o cara... Quando o cara chegou lá no campo, morreram 20 pessoas, né? Aí os caras botaram pra investigar e tiraram ele, tá ligado? Tiraram o cara porque tava morrendo muita gente, os caras do campo estavam putos. Aí o Himmler foi lá, o chefe. Ó, o Himmler tirou o maluco e colocou outro cara em 33, né? Porque o cara tava fazendo muita merda no campo, o chefe. Então tinha ali o julgamento, tinha investigação, não era bagunça o campo, pô. Ainda mais esse campo aqui do lado da Alemanha é muito mais fácil investigar. Aí o Himmler tirou o cara, só que as investigações meio que deixaram pra lá, tá ligado? Mas trocaram o dono o chefe lá da parada porque esse maluco aqui tava fazendo muita merda, o Aklak. Tava morrendo muita gente, tinha uma coisa errada, então foram lá e tiraram o cara do campo, né? Esse cara aqui é um comunista, né? Da Liga da Juventude, que era o Partido Social Democrata. Ele foi preso em 33 como oponente dos nazis, né? E também ele era jubileu. Ele foi lançado lá no campo de Dachau. Com o primeiro coletivo de transporte de prisioneiros, proteção de custódia de prisioneiros, né? Nuremberg. Então tinha essa parada aí que eles falavam que você não é tipo inimigo, você é um prisioneiro em custódia do Estado pra te defender, né? Eles tinham essa parada, eles faziam assim, essa estratégia aí. 83. Então teve um dia aí que 4 prisioneiros foram mortos por membros da SS, né? E tem esse aqui que é um funcionário do Partido Comunista da Bavária. Ele foi torturado por homens da SS e foi morto em 83. Então um cara do Partido Comunista, ele chegou como espião na SA, né? E ele descobriu que ele era um agente duplo. Então os caras levaram ele para um quartel-general da NSDAP. E você já sabe o que aconteceu, né? E desolveu pra ele.
aqui grupos. Esse aqui é um maluco aí que foi... Ele era tão mal que nem o Himmler tancou ele no campo de apresentação, teve que expulsar. Mas ele foi expulso do campo e continuou, né? Os caras nem puniram ele, mas falou, ó, você tá pegando muito pesado, vai embora. Ah, aqui é um maluco aí que ele deu uma corda pro prisioneiro, falou pra ele usar a corda, né, provavelmente pro cara se churrascar. Aí depois ele colocou um dos malucos mais pesados do prisioneiro da Alemanha lá, uns malucos que era matador mesmo, na sala. O cara se dá mal, mas só que ele falou, você não vai se churrascar, tá ligado? Tinha uma pressão psicológica, né? O cara, o espião foi pego lá, mas falam que foi suicídio, né? E esse outro cara foi o quê? Esse cara era um matador lá, tá ligado? Então tinha muitas matérias falando a verdade sobre o campo, né? Só que a propaganda deles era que o campo era um campo de educação por trabalho, né? Então, pra os inimigos políticos lá meio que aprender a trabalhar. Então eles falam que os caras eram preguiçosos, por isso que eles tinham que pegar pesado, porque os caras eram preguiçosos. E os comunistas não trabalhavam direito, então eles tinham que fazer que eles eram muito feios, mano. Era isso que eles falavam lá dos caras. Acho que melhor parar pra não sentir mal e maltratar os caras. Então se você escrevesse o que acontecia no campo, a chance de tu se fuder era muito grande. Mas existiam. Aí a mulher falou que prisioneiros morrem quando tentam fugir. Então um comunista lá do prisioneiro escreveu 30 páginas falando do que aconteceu. Um cara conseguiu fugir do KDP, né, do Partido Comunista. E ele escreveu como é que funcionava. E ele escreveu em russo, inglês e alemão. E outro cara Aí foram jornalistas lá no campo pra ver ali a realidade, né? Até padre ia pro campo trabalhar. Aí ele falava que tinha 2 malucos com uma metralhadora. Falou até que o cara era torturado com eletricidade, né? Campo que tratava os prisioneiros com humanidade, né? Aí eles pegavam um grupo de prisioneiros selecionados com aparência boa. Ah não, eles pegavam os mais feios dos prisioneiros pra zoar com eles, falar que os caras eram muito feios, pra usar clichês racistas, né? Pra dizer que os caras eram horrível. Aí aqui os caras trabalhando. Aí foram algumas pessoas visitar o campo. Aí eles escondiam um montão de coisa. Quando os caras iam visitar o campo, eles escondiam as paradas pra parecer que era bonzinho, né? Aqui era a cozinha, né? Que eles cozinhavam, ó. Trabalho liberta, ó. Então a Cruz Vermelha visitou o campo em 38 e falou que o campo era muito bom. E ele falou, não sei como as pessoas falam tão mal desse campo, que parece que é tudo tão bonito, tão higiênico.
E o tratamento é tão bom para os prisioneiros. Eu tenho uma visão positiva sobre o campo. A Cruz Vermelha veio visitar, porque a Cruz Vermelha ela tinha o Tratado de Genebra, né, que é obrigatório eles visitarem a porra do campo. E eles falaram que o campo era muito bom. E tinha até uma piscina. Aí aqui o maluco aqui, 33, né? O artigo do Dutch pastor holandês. Ele falou que no verão tem uma piscina de nadar que ela deve ser aumentada para esportes. Então tem até uma piscina, né? Então aqui são as pessoas que falam bem do campo, né? Aí aqui eles falam que isso aqui é uma propaganda, que eles manipularam pro campo parecer ter uma piscina, ser bonzinho, babá. Então aqui o relatório da Cruz Vermelha e o artigo do pastor holandês, segundo eles, é falso, né? Então aqui ele fala que tem uma piscina, tem lugar para descansar, para praticar esporte. E a Cruz Vermelha falou que é muito bom o campo, um dos melhores. Só que, segundo eles, é um lugar de sofrimento, né? Ali tem gente, vamos pular assim, pessoal aí. Cada mês, quanto for aumentando o número de prisioneiros. Então no primeiro foi 50 mil, abril, aí depois 26 mil, 22 mil, 9 mil, 3 mil, 4.700. Então os campos foram preparados antes da guerra, né? Então a ideia dos campos era muitas vezes também não só inimigos políticos, mas inimigos sociais, raciais do Reich, né? Então 6 mil prisioneiros por uma aula. Aqui os prisioneiros trabalhando na FA, trabalhando de pedreiro, aqui o maluco vigiando. Esse é um campo de Viena. Então eles botaram eu Emanuel Stambler, que era um judeu, ele estava trabalhando na escavação. Então eles trabalhavam, começavam 4 da manhã, acordavam 4 da manhã, 5h30 eles já estavam na linha do trabalho e 6 eles começavam a trabalhar. Então eles acordavam 4 para começar a trabalhar 6. Então eles trabalhavam até a noite, né? E eles só não trabalhavam no Natal, né? Então no Natal eles tinham um dia de férias aí. Então eles faziam bunkers. Então eles trabalhavam 12 horas por dia, segundo esse relato. Acordavam 4, mas trabalhavam de 6 às 6. Mas na guerra isso é comum mesmo, cara. Pior que em Londres também os caras trabalham 24 horas por dia. Mas não era trabalho semi-escravo, né? Ok, como que eles criaram... Ok. Vamos ver aqui. Aqui a gente já viu, né? Quanta mulher tá lá, a gente já viu isso tudo. Vamos ver aqui.
Ah, esse cara aqui tinha um relógio aqui, a esposa dos caras. Porra, vai. Sai do meu lugar, mano. Ah, a gente não viu esse cara aqui. Quando você entrava aqui, você tinha que estar pelado e andar rápido, né? Tipo aquele campo de El Salvador, tá ligado? Então aqui ele tinha que tirar a roupa e andar rápido aqui. Aqui os prisioneiros, ó. Tinha cara que tocava no instrumento, tinha padre. Tinha médico. Tinha até maluco com medalha. Tinha o Elon Musk. Os caras não tinham pena de ninguém, velho. Você não tinha direito, nem honra, nem defesa. Você era um pedaço de merda. Você deveria ser tratado assim. Olha como que os caras ficavam no campo. Era só velho. Então os caras faziam piadas sujas, eu ficava zoando os caras aqui no campo de concentração. E esse aqui é um artista de cabaré de Viena, que foi preso por ser um jubileu. Ele foi jogado em Dachau. E ele era um cara muito popular. Só que ele morreu em 41. E ele fazia shows ali os prisioneiros, provavelmente. Ele era muito popular, né? Esse aqui serviu no Luxemburgo, por tropas alemães. E ele foi forçado a entrar na polícia alemã em 40. Aí depois ele se rebelou, né? Aí ele foi jogado no campo de concentração. E ele foi presidente do grupo de Luxemburgo em Dachau, também a fundação de Dachau. Não, esse cara não morreu não entendi nada. Não morreu não, né? Ele não morreu não. Mas ele era um dos prisioneiros que se negavam a saudar o bigode, né? Na prisão. Eu acho que é isso que eu entendi. É aqui, né, rapaziada? Nossa, esses caras ficam enchendo o saco, né? Porra, sai daí, filha. Cara chato. Babaca de merda. O campo é isso aqui? Caralho, mano, a gente não tá nem na metade. Você tá louco, mano. Vou ter que voltar aqui outro dia, meu Deus. Será que só tem um lugar pra explorar? Deve ter outros lugares pra gente explorar, com certeza. Vou esperar os caras saírem ali. Cara, é brutal, velho. Tá o campo de Dachau. Então, quando a SS tomou a liderança do campo de Dachau em 83, as condições dos prisioneiros se deteriorou. O segundo comandante Theodor Eicke desenvolveu o conceito do campo, da regra do campo, tornou um modelo para todos os campos de concentração. O modelo de Dachau serviu como estabelecimento do campos de concentração e um permanente instrumento de terror político, consolidando o poder central da SS. O Schutzstaffel, Esquadrão de Proteção SS, a NSDAP foi fundada em 25 com Himmler.
A ideia da SS ela vem do Platão, que é a ideia do Guardiões da República de Platão, tá ligado? Então aqui a ideia dela que é o seguinte: é uma ideia de instituição central de perseguição e terror, guardando em si a ideologia do racialismo da elite organizacional que se estabeleceu na ordem racial, baseado na seleção e na exterminação. O rápido crescimento da SS no começo de 34 foi comparado à morte de Rome, né? Que o Rome foi eliminado, né? O expurgo, e acabou a RCA, né? Então eles pressionavam os campos de concentração com a direção do controle e autoridade. Himmler foi colocado na centralização do sistema de concentração como líder da SS. Depois foi apontado como chefe da polícia alemã em junho de 1936. Controlando a polícia, os aparatos de polícia, ele combinou a polícia secreta, Gestapo, com a polícia criminal, né? Então a polícia política com a polícia criminal, né? E a SS. E também o Reichsexecutive Office. Okay. Himmler, Reichsführer SS, tornou chefe da polícia de Munique e comandante da polícia política da Bavária de T3. Em T4 ele já foi apontado como inspetor prussiano do Serviço Secreto de Estado da Polícia Política, comandante dos Estados. Em T6 Himmler se colocou como a força de polícia. Hitler apontou ele como o ministro do Reich do Interior em 43. E depois de tentativas sem sucesso, em julho de 44 ele se tornou comandante do Exército de Reserva. Hitler foi um dos chefes responsáveis pela perseguição da política de oponentes políticos da Alemanha. Ele foi uma das pessoas responsáveis de matar milhões de jubileus. Ele cometeu o suicídio depois de ser preso em 45. Theodor Eick. Entrou na SS em 30, em março de 32 ele foi sentenciado a 2 anos de prisão para preparar um ataque à bomba. Eick fugiu e serviu na prisão sentença voando para a Itália. Em 1933 ele se tornou comandante do centro do campo de situação de Dachau, introduziu as regulações do campo e tratou os prisioneiros de maneira escrupulosa e brutal. Ele foi inspetor do centro de campos de concentração da SS e ele se tornou tenente-general da Waffen-SS e comandante da SS, divisão da morte, blá blá. Ele fez operações em vários frontes, na França e na União Soviética, e cometeu sérios crimes de guerra. Ele morreu em 43 na queda de um avião. Theodor Eick. O campo de Dachau e as regulações de outubro de 33 foi considerado código brutal de punição dos prisioneiros, regulações de tropas da SS. As instruções foram supostas para sugerir regulações do sistema penal. Em prática, quase sempre a SS continuou arbitrariamente decidir a vida e a morte dos prisioneiros. As regulações, por exemplo, das demandas do uso de armas de fogo de execução foram colocadas para procedimentos legais. O rigoroso punimento pode ser suposto para abrir os prisioneiros para prevenir. Então ele está falando que eles matavam e puniam os caras para eles não fugirem, né? Aqui era uma punição corporal, né? Que era bater no cara. Então aqui eles ensinavam como bater nos caras que faziam besteira, né? Então isso significava tirar comida, proibir enviar cartas, bater com alguma parada, assim. E os homens da SS tinham o direito de atirar sem avisar em prisioneiros que
que tentarem a resistência, né? Sem uma punição, beleza. Theodor Eicke introduziu a estrutura administrativa da organização que foi achada pré-requisitos para completar a regimentação, repressão e exploração de prisioneiros. O comandante Staff foi organizado para dividir em 5 divisões de comandantes, os quartéis-generais e oficiais da política de divisão do prisioneiro, administração, liderança e a divisão médica, que foi encabeçada pelo doutor do campo. O comandante Staff, em particular, o bloco da SS, a liderança do bloco da SS, era forte influenciado da tirania do campo. Certamente prisioneiros apontados. Ele está falando aqui como é que era dividido mais ou menos a parada, né? Então aqui era tipo a hierarquia aqui da parada. O Himmler era o chefe geral e aqui tinha outros. Ele falou que os membros da SS tinham ideologia militar, qualquer oponente político. Eles eram treinados para isso, né? Então tinha tipo uma lavagem cerebral para eles odiarem os caras, né? Então um grupo de prisioneiros políticos, incluindo alguns judeus, descendentes de judeus, coletaram informações dos atos de violência da SS. E esses reportes, eles saíam de algum modo do campo, né? Quando o comandante Theodor Eicke foi contado sobre isso, ele colocou um ban nesses releases, né, nessas publicações de e-mail e de cartas e jornais, ordenando que os prisioneiros judeus fossem punidos. E isso era uma punição severa, né? Depois que vazou que ele estava fazendo essas paradas, ele foi acusado de várias paradas e a estratégia que ele usou é fazer com que as mortes parecessem suicídio, né? Então esse cara, ele foi um cara ali que meteu o louco lá no campo. Então, depois que nós chegaram ao poder em 83, a SA queria um poder, a SA queria uma função importante no Estado nazista. E eles queriam formar um exército popular para colocar no lugar do exército alemão. Então essa era a maior treta entre a SA e o lado do partido do bigode do exército. Por quê? Porque eles queriam fazer um exército deles e que tivesse mais poder que o exército da Alemanha e colocar no lugar. E todos aqueles caras que tinham patente ali, daqueles ricaços lá, a elite prussiana, que tinham cargos altos, né? Os intelectuais, os caras que estavam lá no topo do exército, iam perder o poder. Então os caras provavelmente chegaram no Hitler e falaram, ou eles ou eu. Hitler foi lá e matou os caras, né? Então, em contraste com Hitler, os líderes da SA queriam uma segunda revolução. Então os caras da SA eles eram mais à esquerda, eles queriam uma revolução, mudar todo o sistema alemão, destruir a elite anterior e fazer com que ele se tornasse nova elite, né? Então o Hitler usou a pretensão que a SA queria um golpe de Estado. Então o Hitler matou o Ernst Röhm e todos os altos funcionários da SA em 30 de junho, entre 30 e 1º de junho de 34. E ali ele colocou a SS ali no topo, no lugar da SA. Ernst Röhm ali, que era um grande aliado do Hitler, que ele foi lá e traiu ele. Os caras morreram. Então os eventos de 30 de junho e 1 de julho acelerou a SS tomando poder dos campos de concentração, né? Então os campos de concentração que eram governados pela SA se tornaram da SS agora. A SS ganhou o poder e ficou no lugar da SA. Então eles criaram esse modelo aí que era o Dachau Model, né? Que era o modelo de todos os campos de concentração, e treinaram os malucos pra fazer esse campo de concentração, que foi encabeçado por aquele maluco lá que foi demitido, porque ele era muito brutal. Essa Hitler foi
montado como comandante do campus de Dachau. Hamish Delbel e sua posição depois de 1974, um lutador antigo, foi especialmente colocado a esse ofício, né? E ele era muito leniente com os prisioneiros. E com isso, enfim, tava falando ali troca de comandantes, alguns comandantes eram filha da puta, outros eram bonzinhos, blá blá. Ai, vai, maluco aí, velho. São os caras aí, ó, mal do campo, ó. Olha o cabelinho do cara. Cabelo no estilo, tá ligado? Esse aqui. Tem que colocar. Prisioneiros do campos de Dachau, né? Então a ideia do racialismo puro, que eles tinham a ideia da comunidade nacional, blá blá. Então ali. Aqui os malucos aqui que eu não pensei. Aqui. Na primeira fase, os estudantes políticos em Dachau eram um pequeno número de judeus e antissociais, né? Aí depois imigrantes, testemunhas de Jeová e homossexuais. E depois profissionais do crime. Depois com a Associação da Áustria, números oponentes nazistas, judeus e Sinti-Roma. Eu não sei o que é Sinti-Roma, tem que pesquisar. O que é isso? Deixa eu ver aqui. O que é Sinti-Roma? É romeno, será? Ah, ciganos, são egípcios, são ciganos. Então eles foram lá perseguir os ciganos. E noite do bagulho lá, 11 mil judeus foram deportados em Dachau, em 38. Aqui os caras trabalhando. Esse cara tá rindo, ó. Tá rindo demais como o cara tá passando mal. E as mulheres eram colocadas em lugares diferentes, né? Em outros campos de concentração. Então vamos ver aqui a maioria que foi presa em 31. Essa porra, não sei ler em alemão, vai se fuder. Aí aqui tem vários motivos, né? Porque o cara... Aqui são as razões porque o cara foi preso. Então ele usava no uniforme, né? Entender isso aqui. O ChatGPT vai explicar. Aqui é o número do preso, blá blá. Então o vermelho é comunista. O verde é criminosos comuns, ladrões. O azul são imigrantes. O roxo é testemunha de Jeová. O rosa, homossexuais. E o preto é ciganos, prostitutas, mendigos e alcoólatras. Aí aqui, a coluna é reincidentes. Então tem várias paradas complexas aqui, tá ligado? Então aqui é inimigo político, aqui é imigrante, aí o cara pode ser várias paradas, tipo, a cor já significa uma coisa, aí ele pode ser, tipo, cigano, judeu, cara, é brutal, mano, muito bizarro essa porra. Aí, cara, aqui é se o cara faz merda 2 vezes, se o cara bebe também vai se fuder, tá ligado? Esse ponto preto aqui é que tava comendo a mulher. É crime brutal. O rosa é estudar a bunda. Daí a bunda acabou pra tu, velho. Vamos ver aqui. Comunista é o vermelho, então já era pra tu. Brutal isso aqui, mano. Até tirar uma foto pra entender essa porra depois. Então isso aqui, tipo assim, porra. Assim, tu poderia ser mais de um, né? Então. Então 38 que o bagulho colocou na Instituição Áustria. Perseguição. Que são os asociais, né? Retardado mental.
3 milhões de prisioneiros. Então os mendigos, né, os beggars, eram chamados de Workshire. Workshire é tipo preguiçoso. Eles eram colocados no campo de Dachau, não associais. E eles eram os associais, que eram os caras que ficavam mendigando, ficavam baianando, ficavam sem trabalhar. Eles eram obrigados a trabalhar, ó, com o que eles faziam. Brutal. Pior punição que poderia ser é essa pra mim. Trabalhar, porra, muito ruim, mano. E também tinha outros caras também que cometeram crimes anteriores, né? Não conseguiram pagar, né? Então o cara que usava essa estrela, esse triângulo preto, que era o associal, eles botavam o cara para fazer o trabalho mais pesado, já para o cara trabalhar mais ainda do que ele não trabalhou a vida toda. E esse cara era um deficiente, que ele não conseguia trabalhar. E ele foi punido por ser vagabundo, né? E ele foi punido 2 anos de trabalho forçado. Aí ele saiu do campo. Esse cara foi punido 2 anos por não trabalhar, por alguma deficiência. Aí depois ele ficou 2 anos trabalhando. Quando ele saiu do campo, ele ficou vagabundeando e foi preso de novo. Botaram ele pra trabalhar de novo. Então é isso, mano. Os caras não perdoavam, não. Era brutal, velho. A pior coisa que tem é trabalhar, meu Deus, velho. Os caras trabalhavam. Aí outro cara que perseguia os caras que não gostavam de trabalhar. Então, porque os caras não queriam ir pra guerra. Proibido em 33, né? O problema do Testemunho de Jeová a gente sabe, né? O Testemunho de Jeová, eles têm uma ideologia. Não pode servir o exército. Aí o Hitler não gostou disso aí e perseguiu os caras. Eles usavam o triângulo, o triângulo deles que eles usavam era o purple, né? Purple é roxo, o triângulo roxo, né? Então isso aqui é um testemunho de Jeová da época, né? Que ele era um portador de cabelo. O testemunho de Jeová, ele não queria fazer essa ação. Ele foi emancipado e fraco. Emancipated, não sei o que é isso. E ele morreu 1 ano depois, ou seja... Aí aqui os homossexuais, né? Que eram os rosa. Acabou pra eles, também foram punidos ali no... Eles eram considerados degenerados, né? E o Bigode... 175, o crime da homossexualidade masculina. Então a feminina estava ok. E um dos motivos do Bigode matar o Ron é que ele acusou o Ron de ser violento. Aí o Himmler foi lá e queria lutar. Olha, o Himmler queria lutar contra a homossexualidade. E entre 37 e 39, aí, pelo que eu saiba, o Bigode incentivava o aborto de pessoas, de crianças com deficiência, mas é que ele tá falando que não. Que o Reich Officer lutava contra a homossexualidade e aborto. Aí eu já não sei se uma anula a outra, não sei. Mas durante 37 e 39, 170 homossexuais foram denunciados como homossexuais e foram lançados a Dachau. No final da guerra, o total eram 600. E eles eram marcados no campo de concentração com o triângulo rosa. E eles eram muito maltratados pelo pessoal da SS lá. Então os caras perguntavam: como você veio aqui? O que você fez? E ele falava: eu vim pelo artigo 175. E quando os caras falavam que o cara veio pelo artigo 175, o nego metia a porrada nos caras e enchia de porrada. E eles riam da cara dos malucos. Então esse maluco aqui, o Leopold Obermeier, né? Que ele era um vendedor de vinho judeu com cidadania suíça e alemã. Ele descobriu que ele tinha tendências homossexuais e ele ficou 9 meses no campo de concentração de Dachau, né? E ele informou ao seu advogado o tratamento que ele teve no campo e por isso ele foi preso de novo em Dachau 85, 86.
Em 36 ele foi sentenciado a 10 anos de prisão. Só que no final de 42... Aí, em 42, o judiciário viu que todo mundo que tinha longas sentenças e eram judeus, eram pessoas ligadas ao SS para exterminação através do trabalho. Então ele foi mandado para morrer em 43. Tal, mano. Acabou pra ele, mano. Ah, a gente não leu esse aqui, né? Prisioneiros políticos. Isso aqui também é interessante. Ó, os prisioneiros políticos, rapaziada, eram membros do Partido dos Trabalhadores, movimentos dos sindicatos, alguns liberais e conservadores oponentes dos nazis foram presos também no campo de concentração. Um deles foram presos por resistência antes de serem... Então, qualquer um que era crítica do regime era jogado no campo de concentração e até os próprios nacionais-socialistas eram enviados ao campus por ofensas, por exemplo. Eles usavam o triângulo vermelho, né? Então, todos os inimigos políticos dos nazis eram jogados no campo de concentração. Ó, esse aqui era os caras fazendo um protesto contra o que a professora tá ensinando pros alunos lá. Sai de perto, vai falar alto pra caralho. E aqui eram os prisioneiros preventivos, né? Aqui eram os criminosos profissionais. Então, os criminosos profissionais eram marcados com triângulo verde, né? Esse aqui era fraude, ele fazia estelionato e roubo. Ele foi lançado ao campo de Dachau. E esse aqui também era por roubo e batia nas pessoas, né? Prisão preventiva, né, mano? Então, às vezes, tu não tá nem a ver e acabou pra tu e era a tua hora mesmo e tu acabou. E aqui os imigrantes. Tu queria ser imigrante na Alemanha naquela época, ó. Então, muitos depois dos nazis chegaram ao poder, fugiram da Alemanha. E um desses caras foram mandados de volta pra Alemanha. Então, muitos desses imigrantes também... eram os imigrantes alemães. Imigrantes alemães que fugiam, tá ligado? Eram imigrantes, eram alemães, né? Filhos de imigrantes. Tentavam fugir e depois os alemães chegavam, dominavam aquele local e mandavam eles de volta para ir pro campo. Então, esse aqui tentou fugir e foi pra Holanda, se deu mal. Ele foi pra Holanda, não tinha dinheiro, foi deportado de volta pra Alemanha. E na Alemanha, os caras mandaram ele pro campo de concentração. E depois ele foi pro campo de concentração e foi solto em 39. E depois ele migrou pro Haiti, mano. Era tão brutal a guerra que o Haiti tava melhor que a Europa. Eu acho que esse aqui era o que menos se fudia, velho. Que esse cara... Ele é só um cara que era alemão e fugiu, né? Um imigrante que fugiu e era deportado de volta. E acho que os caras pegavam mais leve com esses caras, né? Pegava até mais leve. Porque o cara ficou só um ano preso, né? Pelo que eu entendi. Os primeiros imigrantes estrangeiros, né? Então, a maioria dos imigrantes eram alemães, depois austríacos, depois sudetos, tchecos, muito poucos. A maioria dos eram alemães, ó, os preços.
Olha os presos austríacos quem eram. Então o que mais apanhava era o... Quem mais se fudia era o Pink Pill, né? O Pink Triângulo. E o que menos se fudia é o que tentava o imigrante, né? Não podemos dizer, a gente só viu um caso, né? Então, os austríacos, né? Quando a Alemanha ocupou a Áustria em 1938, aí eles mandaram vários oponentes políticos da Áustria para Dachau. E eles foram tratados muito mal pela SS. Principalmente os judeus e os ciganos, né? Aqui vários caras aqui, né? Esse aqui era um socialista cristão de Viena, que ele se recusou de dar o espaço lá para os nacionalsocialistas e ele foi preso, mandado para Dachau, né? Esse cara aqui eram quem? Eles eram os filhos do austríaco lá, do Francisco Ferdinand, que morreu na Primeira Guerra, né? Foram os primeiros a ser mandados à concentração, caralho. E esse aqui é um advogado, né? Que era um social-democrata, que foi mandado direto em Auschwitz. Esse aí se fudeu. Isso aí era brutal. E aqui, rapaziada, tem a Conferência de Munique, em 1929, a ocupação da Tchecoslováquia, dos Sudetos, né? Esse aqui era um líder do social-democrata dos Sudetos, né? Alois Ullmann, que ele foi membro do Comitê de Defesa, babá, ele foi pego. E ele não morreu, ó. Não morreu. E ele foi um cara que escreveu também a Declaração dos Alemães da Tchecoslováquia presos pelo campo de Dachau, ó. Então esse cara não morreu, ele era um líder social-democrata ali dos Sudetos da Tchecoslováquia. Os Sudetos era a área ali onde o Iod ali queria pegar lá, porque tinham alemães étnicos lá, né? Que era ali um lugar onde os alemães queriam tanto. Esse aqui deu sorte, né? Pode ter se fudido. Agora o pior aqui. Não é agora não. 11. Tchecos. Os caras atiraram num policial. Eles atiraram um policial alemão e eles foram mandados ao campo de Dachau, né? E os caras meteram uma porrada neles, tá ligado? Então eles chegaram lá já com o osso quebrado. E muitos já não sobreviveram, né? Não. Deles não sobreviveram. 2 não sobreviveram e 2 quebraram os ossos, né, na ilha. Cadê o 12? Aqui. O 12. Aqui o 12. Aqui a perseguição dos judeus. Em 1933, o antissemitismo começou como uma ideologia de Estado do governo. Isso penetrou em todas as áreas públicas da Alemanha. Os nacionalistas forçaram a exclusão e discriminação e perseguição de 50 mil judeus, não judeus. O objetivo inicial era a expulsão deles da Alemanha. Importantes estações com boicotes contra donos de negócios judeus em 1933, e eles proibiram os judeus do serviço público, de acordo com a lei da restauração da profissão civil de serviço, né? E eles passaram as leis raciais de Nuremberg em 1935 e a perseguição dos judeus de Viena depois da anexação da Áustria. E eles roubaram a propriedade dos judeus e fizeram pogrões na noite do vidro quebrado, e 300 mil judeus fugiram da Alemanha. Na hora eu vou fazer os caras saírem correndo de medo.
Então aqui, os judeus devem ser perseguidos e agredidos, né? Eles não marcham, eles não podem marchar longamente, eles não marcham em ordem, eles correm tão longe quanto conseguem, todo o estado. Peraí, deixa eu reiniciar.